Ele chegou no dia seguinte, domingo 9 de junho, e começou a conversar com seu vizinho. Ele olhou para o vizinho e disse: "Você pode me ajudar a se livrar de um corpo?" Pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu canalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. Essa temporada está fantástica, que tem casos exclusivos, inéditos no YouTube, e você precisa conferir essas histórias, porque são casos muito, mas muito chocantes mesmo. E a história de hoje não fica atrás, mas antes eu quero te passar um recadinho muito especial. Sabem pelo menos de quantas pessoas eu estou falando? Querem ver o número? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! E há um embate entre a velocidade da van e a velocidade da garota. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Mas ninguém sai pra fora nas casas. Parece que ninguém está ouvindo. E a garota se esconde atrás de uma árvore. Pois bem, Pássaro Negro estreou no canal e os episódios estão fantásticos. Você precisa conferir esse caso porque você não vai conseguir dormir até chegar no final. É uma adrenalina sem precedentes, é uma história muito frenética, reviravoltas que acontecem o tempo inteiro e um ponto de vista muito grande sobre uma movimentação que a gente normalmente não vê nas histórias, pois aqui acontece no sistema prisional, uma reviravolta gigantesca. E aliás, é reviravolta atrás de reviravolta nessa história. Confira Pássaro Negro, o link do primeiro episódio está aqui no primeiro comentário, você segue a playlist e acredite, você não vai se arrepender. Eu estou te esperando nessa super estreia. A liberdade de um homem se esconde na escuridão de outro homem que está preso nas trevas. E eu, é claro, quero já agradecer as pessoas que têm contribuído gentilmente através do mecanismo. Valeu demais o Pix, o Valeu Demais é disponibilizado aqui no YouTube. Eu agradeço muito as pessoas que têm condições e que estão fazendo isso, pensando no melhor para o canal, nas atrações que tem aqui. Eu agradeço muito, incluindo a queridíssima Kelly B, a Regiane Evangelista, a Sally Han também que fez outra doação. Quem fez pelo Pix foi a Mariana de Souza Dantas. E eu agradeço muito, querida. Eu fico muito feliz com todos vocês. Que vocês possam sentir essa retribuição, porque cada sementinha que é plantada aqui, pode ter certeza, vocês vão colher em dobro. E é claro, para você que é novo no canal, lembre-se que aqui tem muitas atrações, minisséries fantásticas. Ana Delvey, Elizabeth Holmes, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, Na Mira de Incendiário, são histórias muito fortes. A saga completa do julgamento do Johnny Depp, a saga de toda a investigação do Gabi Petito desde o começo. São histórias muito profundas, com análises no final, então é muita experiência positiva, bacana. Coisas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, histórias que são muito inéditas, um material de pesquisa muito privilegiado que eu trago aqui pra vocês. Eu espero que você goste, incluindo uma atração super bombástica, que é As Mulheres do Presidente. É uma minissérie que vai mudar muito do que você pensa, do que você acha que sabe, se você já ouviu falar desse escândalo da década de 90. Foi um estouro na época, mas a mídia cobriu exatamente o ponto de vista da pior pessoa envolvida no escândalo. E hoje eu estou aqui para falar para você que a verdade está aqui neste canal, pois eu reuni todos os depoimentos de todas as vítimas e, meus amigos, as histórias de todas elas apontam para uma direção. E eu te digo, você não vai conseguir dormir. Quando você assistir o primeiro episódio, eu te desafio, você vai assistir o primeiro episódio e vai falar: não, eu preciso chegar até o episódio mais recente, porque é muita coisa, é uma sensação dramática e é um suspense frenético de uma reviravolta jurídica, ao mesmo tempo que a gente tem os trâmites legais, o sistema presidencial da época, são pessoas comuns. Olha, você precisa conferir, ok? E a gente vai começar esse caso agora. Pois é, quem encabeça essa história é o Gregory Haley. Ele trabalhou por um tempo em uma fábrica de carne e os colegas sempre notaram seu comportamento que foi tido como estranho. Eles disseram que muitas vezes ele levava para casa ossos, sangue e globos
oculares dos animais abatidos. E aí o Gregory foi demitido do emprego após ser encontrado realizando um ritual com partes de animais. Aí o Gregory, desempregado, voltou a morar com os pais quando perdeu o emprego na fábrica de processamento de carne. Ele já tinha acusação de violência doméstica desde novembro de 2001 e acusações de posse simples. Sem contar que ele já tinha dirigido com carteira revogada, suspensa, ele tinha posse de apetrechos para substâncias ilícitas e também prisões por violação de liberdade condicional. E, é claro, a falta de comparecimento ao tribunal. O comportamento dele era de total desrespeito à lei. Só que isso nem era o pior. O seu Facebook continha uma série de postagens perturbadoras, incluindo ele posando com máscaras caseiras e facas grandes. Ele frequentemente blogava e postava fotos no Facebook para compartilhar sua obsessão com a adoração satânica, canibalismo e aquele serial killer Richard Ramirez, que foi um serial killer horroroso na Califórnia, que fez um estrago nas noites da vida, foi um horror. Ele tinha fotos segurando cobras, tem uma foto que é tão horrível dele, de uma cobra que eu nem trouxe aqui pro canal, porque se você é sensível a cobras, você vai ter um treco, sem contar que ele era muito fã de grupos de heavy metal também. Aí no dia 10 de abril ele fez uma postagem questionando se um vegetariano teria gosto de carne de soja para um canibal. Ele também teve uma outra postagem do serial killer, o Richard Ramirez. Ele colocou na legenda assim: gostaria de ter conhecido você. Há um outro post também: eu gosto de abraçar as pessoas que eu odeio. Então eu sei o quão grande devo cavar o buraco no meu quintal. E aí a história vai se cruzar com essa moça, Lisa Hyder. Pois é, essa moça cresceu na área de Columbus, frequentou a Grovenport Madison High School por alguns anos, e depois ela se formou em 1996 na Watkins Memorial High School. E a Lisa, ela era casada com Charles. Eles tiveram um relacionamento, um casamento que durou 6 anos, mas eles se divorciaram 1 ano antes dos eventos em que essa história se passa. Infelizmente, a Lisa tinha vários de seus próprios problemas. Primeiro, ela lutava contra o abuso de álcool e depois, para piorar, ela foi diagnosticada com câncer de ovário e, infelizmente, se recusou a receber tratamento. Aí os médicos estimaram que ela tinha apenas cerca de 6 meses de vida. A Lisa também era mãe de 6 filhos e, pelos relatos, ela amava cada um deles. E ela lutou contra grande parte do vício em álcool, pelo menos segundo o relato dos familiares, mas depois ela achou que beber ajudaria a apressar o seu fim trágico. Então, depois do diagnóstico de 6 meses, ela falou: olha, quer saber? Eu vou apressar isso aqui. E com o Charles, ela teve 2 filhos. Eles tinham apenas 3 e 2 anos nessa época, que era 2014. E a Lisa tinha um pai muito afetuoso que se chamava Bill Poor, e ele morava em Whitehall Hall. Só que de repente ele decidiu se mudar em algumas semanas antes de junho de 2014 para o Tennessee, para ficar perto da sua filha. E aí, na primeira semana de junho, ele acordou suando de um pesadelo. Ele havia sentido que algo muito ruim iria acontecer com a sua filha. E aí, em 8 de julho de 2014, para o Charles, o ex-marido da Lisa, seria uma data no qual ele viveria com marcas terríveis. Ele recebeu um telefonema da Lisa. Ela tinha 37 anos. Ela estava terminando o seu turno na loja de bebidas em que trabalhava, e essa loja ficava em Manchester, lá no Tennessee. E aí a Lisa perguntou se o Charles poderia buscá-la. E o Charles falou: olha, Lisa, eu estou em Huntsville, no Alabama, mas eu vou chegar em casa por volta das 16h30. Você pode me esperar? E ela falou: tá, vou te esperar. Quando ele estava a caminho para pegar a Lisa, ele ligou para ela para avisar que estava chegando, e a Lisa não atendeu o telefone. O telefone estava mudo e foi direto para o correio de voz. Pensando que ela já tinha conseguido uma carona, ele voltou para casa e ligou para ela novamente quando chegou, mas ainda assim ela não respondeu. Para seu horror, ele descobriria mais tarde que ela conseguiu uma carona naquele dia, que seria o último de sua vida. Bom, vamos lá. O Gregory estava dirigindo por Manchester naquele dia e ele parou em uma loja de bebidas para pegar bebida alcoólica.
Aí, ao sair da loja, ele notou uma mulher atraente esperando na esquina. E essa mulher era Lisa, que tinha acabado de sair do trabalho. A Lisa estava ali até com amigos, esperando que seu marido a pegasse. E aí o Gregory se ofereceu: olha, eu posso te levar para casa. E ela hesitou no início, mas como estava ficando cansada de esperar, ela decidiu ir junto. Aí ela disse: tá, tudo bem. Aí ela entrou no carro, ele ligou o carro e foi. Enquanto estavam indo, a Lisa começou a notar que o Gregory não estava seguindo as instruções que ela havia dado. E aí ele disse: ah não, é que eu preciso fazer uma pequena parada em casa. Quando então chegaram na casa dele, ele a convidou para entrar e ela falou: ah, não, tudo bem, eu fico esperando aqui. E aí ele mencionou: a gente pode tomar algumas bebidas antes de sair. E ela então concordou. Ela entrou, o Gregory acendeu uma lareira e sentou-se ao lado dela. Ele serviu uma bebida e eles começaram a falar sobre a vida um do outro e os efeitos de compartilhar as histórias, o fogo, o álcool. Criaram todo aquele clima romântico, ela se sentiu super confortável com o Gregory e ele detectou isso, se aproximou dela e eles tiveram um longo beijo. E aí o Gregory sugeriu que eles fossem para o quarto. Aí eles foram para o quarto, deitaram juntos e tal, e a Lisa dormiu. Aí o Gregory se levantou, foi até o armário e pegou o seu facão. De pé sobre o corpo adormecido da Lisa, ele balançou o facão com um movimento duro para baixo, que fez com que a lâmina afiada atravessasse seu torso. Ela soltou um grito de dor quando ele a golpeou de novo e de novo e de novo. Quando Gregory viu aquilo tudo, sangue para todos os lados, aquele horror, ele sentiu uma grande sensação de prazer. Ele havia realizado o tipo de feito pelo qual seu herói, Richard Ramirez, era conhecido. Os lençóis da cama estavam encharcados de sangue, que escorriam de cortes profundos. As paredes e o carpete também foram atingidos, salpicados de tudo quanto é forma. O Gregory então decapitou o corpo inteirinho da Lisa. Ele colocou a cabeça dela e as mãos em um balde e os pés em outro. Ele sorria, orgulhoso. Ele pegou a carne das partes do corpo dela e começou a comer. Pasmem, ele até pegou seu celular e começou a fotografar suas realizações. Aí ele decidiu enterrar o resto do corpo dela no quintal de seus pais, que aliás já tinha uma cova. Era o lugar perfeito para enterrar o corpo. Embora o Gregory quisesse ser como Richard Ramirez, ele não tinha experiência em cometer crimes. Então ele cometeu um erro inacreditável. Ele chegou no dia seguinte, domingo, 9 de junho, e começou a conversar com seu vizinho. Ele olhou para o vizinho e disse: você pode me ajudar a se livrar de um corpo? O vizinho primeiro pensou que ele estava brincando. E aí, cara, que isso e tal. E aí o Gregory falou: eu posso pegar a sua escavadeira? É emprestado, já devolvo. Aí o vizinho falou: que é isso? Ele recusou e saiu correndo e chamou a polícia. Os policiais chegaram na casa, que ficava localizada em uma pequena comunidade rural nos arredores de Manchester. E quando eles entraram lá dentro, ficaram horrorizados, perturbados. Até o policial mais experiente do esquadrão disse: eu nunca tinha visto nada parecido. Eles ficaram chocados com os baldes onde os restos desmembrados da Lisa estavam espalhados. Sem contar que uma outra parte do corpo dela, o torso, ele queimou. E isso, quando a polícia invadiu a casa, o Gregory estava dormindo no sofá. E os pais, coitados, não sei onde eles estavam, mas ficaram chocados. Inclusive, eles foram descritos pelo xerife como boas pessoas, estavam aposentados.
O Gregory foi preso no local e acusado de homicídio premeditado em primeiro grau e abuso de cadáver. Ele foi preso sob uma fiança de $1,5 milhão. Ele não negou o que havia feito, na verdade ele confessou em detalhes horríveis. Disse que decapitou a Lisa, que decepou suas mãos, que depois colocou parte do seu corpo no balde de plástico, que depois cortou seus pés e outras partes do corpo e colocou em outro balde, que tentou queimar umas partes. Ele ainda admitiu que canibalizou parte do corpo da Lisa e ainda confessou que jogou o coração da Lisa no jardim do vizinho. Quando as notícias do terrível massacre chegaram ao ex-marido da Lisa, o Charles, ele ficou arrasado. Ele relatou que se culpava porque não foi buscá-la naquele dia, mas ele disse: eu não tinha o que fazer porque eu estava em Huntsville, estava descarregando o meu caminhão e ele falou: eu gostaria de ter chegado um pouco mais rápido. Normalmente eu sempre a resgatei toda vez que algo dava errado. E eu não sei como vou lidar com isso, mas estou tentando ser forte pelo pai dela e pelos 2 bebês. O pai da Lisa foi informado do que houve na segunda-feira. E o Billy disse que queria que o Gregory recebesse a pena máxima de morte, que ele fosse condenado. Ele falou: ninguém merece ser atacado, massacrado do jeito que minha filha foi, não sobrou nada dela, nós vamos ter que cremá-la. A vizinha do Gregory disse que estava sem palavras, ela falou que não sabia nem o que pensar dele. Ele tinha apenas 28 anos na época. Ela falou: eu conheço esse rapaz a vida inteira e ele jantou na casa da minha amiga naquele fim de semana. Ele sentou no sábado, no dia que ele cometeu aquele horror, e jantou com a amiga da vizinha como se nada tivesse acontecido. Infelizmente eu não achei a declaração dos pais, não sei como eles se sentiram a respeito, mas a ex-madrasta da Lisa, Rebecca Zerber, que já foi casada com o Billy, disse que o que aconteceu com a sua enteada não foi surpresa. Ela falou: olha, a Lisa sempre andou com pessoas rudes e quando você usa substâncias, anda por aí, bebe muito, isso acaba atraindo situações ruins. Mas a forma como as coisas aconteceram com ela foi algo que eu nunca imaginei. Ela disse também que mantinha contato com a enteada pelo telefone, pelo Facebook. Ela falou: olha, ela foi minha primeira filha, eu fui casada com o pai dela por 11 anos, então ela foi uma grande parte da minha história. Com o Gregory atrás das grades, muitas pessoas na comunidade lutaram para descobrir se ele tinha emitido algum sinal de alerta, e foi aí que as fotos do seu Facebook vieram à tona. Em 2015, ele apareceu no tribunal, se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O promotor público Craig Knott disse: olha, o Gregory tem fantasias perturbadoras envolvendo homicídios e canibalismo. Ele tem um fascínio pelo ocultismo e ele acredita ser um adorador de Satanás. Haviam inúmeras evidências macabras que foram encontradas na sua residência e também no seu computador. O promotor revelou que ele fantasiava eliminar alguém por muito tempo e viu aquela oportunidade, a Lisa, como um momento adequado para realizar essa fantasia, já que a fantasia principal dele era comer carne humana. Depois que a sentença foi proferida, o ex-marido da Lisa, Charles, disse que perdoava o Gregory pelo que havia feito e falou: olha, as crianças são muito pequenas para entender o que houve, então eu disse a elas que a mamãe ficou doente e foi viver com Deus. Já o pai da Lisa não era tão indulgente. Ele disse que o Gregory era um animal, ele precisa ficar trancafiado, não pode sair nunca mais e eu não vou perdoá-lo de forma alguma. Um desastre esse caso, um desastre, é uma coisa assim tão aleatória e você vê como as fantasias se desenvolvem na mente das pessoas. E o canibalismo patológico, ele é extremamente raro. Acredita-se que ele ocorre em 2 tipos de indivíduos: aqueles que sofrem de uma doença mental psicótica grave e aqueles que experimentam formas extremas de parafilia significativa, ou seja, desejos sexuais gratificados por atividades perigosas. Então, aqueles com esquizofrenia grave, aqueles que sofrem com transtorno de personalidade mista, ou seja, pessoas que sofrem com características sádicas e psicopáticas associadas à parafilia. E a maior parte desses indivíduos, eles tiveram infâncias disfuncionais que os expuseram a algum tipo de abuso íntimo ou então violência em casa,
ou até mesmo negligência emocional. E há estudos também que apontam para o canibalismo sentimentos de humilhação, o que parece ser gatilho, e ambos pacientes que agrediram suas vítimas em um momento em que sofreram perda de autoestima. O que não se aplica nesse caso porque o Gregory tinha uma premeditação muito absurda. E normalmente há muitos casos de canibalismo que é acompanhado por atos sádicos, de misoginia pura. Nesse caso aqui, o padrão é muito claro. O indivíduo, o monstro, atrai a vítima desavisada para sua casa e a subjuga. Em seguida, essa fantasia elaborada se desenrola e ele gosta do processo. Ele tem extremo prazer no processo de remover a carne do esqueleto, de cortar, de promover a dor, de ver todo aquele sangue respingando por aí. E esse movimento faz com que ele se sinta todo poderoso, porque ele foi capaz de fazer algo que pouquíssimas pessoas já fizeram e quase ninguém quer ousar fazer. A maioria desses canibais são extremamente solitários, eles não têm amigos, eles são amargos sobre isso, e eliminar e comer uma vítima garante ao agressor que ele nunca esteja sozinho. Ele tem as vítimas com ele o tempo todo, elas nunca podem sair. Então isso ajuda o canibal a manter um senso de controle sobre a vida desses pobres indivíduos. É um extrato muito profundo, porque para si mesmo o canibal ele demonstrou domínio sobre outro ser humano, um controle radical. A vítima agora faz parte dele como um troféu, e isso é inebriante, o que significa que é apenas o começo e que o mais depressa possível ele vai fazer de novo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o seu like. Se você quiser saber mais sobre mim, adquire meu livro, Perfeito Estranho. Você pode adquirir pelo meu site ou falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbert, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária e ele precisa enfrentar um serial killer horrível que pode estar escondido em sua própria casa. Esse livro tem tantas reviravoltas chocantes que você vai ficar perplexo com todas essas mistérios que estão aqui dentro. Sem contar que o livro tem até uma trilha sonora própria para fazer acompanhamento da sua leitura, se você quiser. Você pode me acompanhar também lá no canal do Telegram, tem áudios exclusivos, bastidores do canal, coisas que só são expostas por lá, não dá pra fazer isso aqui. Também temos um canal de análises, exatamente, o Gustavo Negreiros Cortes. As análises dos episódios são recortadas e são postadas por lá, então você encontra só análise dos casos. A gente se vê no próximo caso, não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!